Que bênção essa madrugada, né? Cheguei muito cansada, mas o meu sono de repente sumiu. Falei, vou comer um bolinho sem açúcar aqui que eu tenho do Natal, que eu congelei. Um bolinho diet. E vou abrir rapidinho uma live para compartilhar algo com os irmãos. Ler um pouquinho dos aconselhamentos que ficaram sem resposta, que sobraram lá no meu Telegram. Mas eu quero começar falando um pouquinho sobre o Evangelho verdadeiro. Qual é o Evangelho verdadeiro? O Evangelho verdadeiro é qual? Vamos entender o que a palavra de Deus diz. Quando a palavra de Deus nos mostra que o Evangelho verdadeiro é isso aí, já estamos escrevendo. Estamos escrevendo já para mim. O Evangelho verdadeiro é o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino é o Evangelho da renúncia, que é o Evangelho da cruz. Só que aí muita gente não consegue fazer a conexão, né? Do Evangelho do Reino com a cruz. Muita gente tem dificuldade de conectar os dois assuntos, né? O Evangelho da cruz, que é da renúncia, né? Cruz e renúncia é a mesma coisa, né? Muita gente não consegue associar ao Evangelho do Reino. Entendeu isso? Muitas pessoas pensam assim, não, se é Evangelho do Reino, então a gente é filho do rei, então... Perdão, gente. Então, se o Evangelho do Reino, nós somos filhos do rei. Então, se nós somos filhos do rei, a gente pode tudo, porque a gente é filho do rei, é filha do rei. Não é isso que significa Evangelho do Reino. Entendeu? O que significa Evangelho do Reino não é que você pode tudo. E essa é uma das questões mais complicadas. É simples de compreender, mas ela é complicada no sentido de que por que ninguém explica? Isso para mim é extremamente complicado entender. Eu tenho dificuldade de entender.
Tenho tido dificuldade de entender. Apesar de ser algo simples, na minha opinião, de se explicar, e eu vou explicar para vocês melhor, por que tem sido algo tão difícil de ser ensinado por aí? Por que as pessoas não ensinam? Por que as pessoas não ensinam que o reino, o que realmente é o reino? Vamos entender que alguns não ensinam porque simplesmente não sabem. Alguns não ensinam porque simplesmente não sabem, tá? Ah, mas tem gente que sabe e não ensina. Por quê? Aí eu sei lá por quê, porque a pessoa não tem nenhum temor a Deus. Vamos entender na palavra de Deus. Não sou eu que falei, é a palavra que está falando, tá? Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Jesus falando assim, ó. Se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus falando, chegou o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. O que é isso? Lucas 11, 20, ele falou a mesma coisa. Repete a mesma história. Marcos 9, 1. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, entende? O que é o reino? O evangelho do reino, tá? O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino, gente, é um negócio que, para você entender, você tem que ir lá nas ministrações de Myles Munroe. Quando eu tive essa oportunidade, tá? De ouvir Myles Munroe pregar sobre o reino, aí abriu um novo entendimento para mim. Foi uma explosão de entendimento para mim. Foi uma coisa que mudou a minha vida, entendeu? Então, se você e eu mergulharmos na compreensão do que é um reino, fica mais fácil a gente entender por que a Bíblia fala tanto sobre isso, né? O reino. O que é o reino, gente? Vamos entender isso, por favor. O que é o reino, gente? O que é o reino? Para e pensa aqui comigo. Tava melhor, né? Do outro jeito, né? Tá, vou botar aqui. O que é o reino? Olha aqui, ó. Lucas, capítulo 7, verso 28. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Então ele estava falando o seguinte, ó. Aqui na terra, ninguém é maior do que João. João Batista, ele estava falando de João Batista. Era Jesus falando de João. Mas na dimensão do reino, o menor, aquele que é menor, é maior que João. Entendeu isso? Tá compreendendo? Ou seja, existe uma dimensão que Jesus chama de reino e ele fala que essa dimensão chegou na Terra.
Que dimensão é essa? É uma dimensão onde você nunca vai passar falta de absolutamente nada. Mas é uma dimensão onde você precisa entender quem é o dono para poder realmente estar nela. É impossível você estar no reino sendo dono das coisas da tua vida. E isso é a maior crise dos cristãos evangélicos. Eu não posso falar dos católicos porque eu não conheço a fundo a realidade das igrejas católicas no dia a dia, das pregações, dos ensinos dos padres. Mas eu posso falar das evangélicas, porque eu já peregrinei por muitas e muitas e muitas igrejas evangélicas. Encontrei muitas e muitas igrejas evangélicas que ensinavam o que eu estou te falando aqui. Mas também encontrei muitas e muitas que não ensinavam. Então, tem muitos pastores, ministros que ensinam, mas tem muitos que não ensinam. Eu acredito que alguns não ensinem porque não sabem. Eu acredito que alguns não ensinem não por maldade, tá? Mas por falta de conhecimento mesmo. Então eu estou aqui também para compartilhar conhecimento, porque talvez a gente tenha aqui algum pastor, algum líder, que só por falta de conhecimento é que não está ensinando, ok? Então preste atenção, Marcos capítulo 9, verso 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca ele, porque é melhor você entrar no reino de Deus, de novo, com um olho só, do que ter dois e ser lançado no inferno. Pesado, né? Não é pesado isso? Jesus falando o seguinte, olha, não é Pedro, nem Paulo, nem João, é Jesus falando o seguinte, olha só, se tu tá tendo problema com o pecado, porque tem uma parte tua do teu corpo que te atrapalha, cara, renuncia a isso. Arrancar é renuncia a isso, entendeu? Tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Bem comum. Eu tenho problema, pessoas falam muito isso, eu tenho problema na parte sexual, eu tenho dificuldade de me santificar, eu tenho dificuldade nessa área de conseguir me guardar, de conseguir ser santo, de conseguir ser santa. Eu tenho dificuldade de obedecer nessa área. Qualquer outra área eu tenho facilidade, mas essa, pastora, essa é muito difícil para mim. Aí, uma vez que você constata que essa área é a área difícil para você, essa é a área que você tem que jejuar, essa é a área que você tem que mais renunciar, essa é a área que você tem mais que lutar, porque, pelo fator óbvio, de que essa é a área da sua fraqueza. Então, o que acontece? Se o teu olho te faz tropeçar, arranca isso da sua vida. Arranca fora, arranca isso da sua vida. Não é arranca fora, gente, presta atenção, não é arranca fora simplesmente no sentido literal, corta fora. É mais no sentido de, cara, arranca essa prática da tua vida, entendeu? Porque é melhor você viver sem essa prática e você ser salvo e você ir para o reino, viver no reino, tá falando da eternidade. Ou seja, no céu há um reino. E sem você entrar realmente em santidade, sem tropeçar, você não vai entrar no reino. Ele está falando que você vai ser lançado no inferno. Jesus falou pra caramba de inferno. Muita gente não gosta, né, dessa parte. Muita gente acha ruim, de inferno. Jesus falou muito de inferno, muito de condenação. Ele falou mais de condenação e de inferno, para avisar e alertar a gente, do que de céu, amor, de amor, de perdão. Ele falou mais de inferno e de condenação em todos os evangelhos do que de amor, de perdão, principalmente de amor, o evangelho do amor. Entendeu? Isso é um fato. Só você ir lá e contar quantas vezes ele falou de cada um, você vai ver. Entendeu? Então, continuando. Se tem uma coisa na sua vida, é isso que ele está falando, te faz tropeçar, ou seja, não te deixa andar reto, não te deixa andar em santidade, arranca isso da sua vida, porque é melhor você entrar na eternidade. Aonde é a eternidade, ele vai dar o nome, o reino de Deus. O que é o verdadeiro evangelho? Vamos entender isso.
que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é o evangelho do reino. E o evangelho do reino é um evangelho de renúncia. Mas como que pode o evangelho do rei ser um evangelho de renúncia? Quem concorda que parece uma coisa contraditória? Não parece contraditória, mas se ele é o rei, por que o evangelho é de renúncia? Mesma coisa, mas se ele é o rei, por que ele foi para a cruz? Para pensar, né? Se ele foi para a cruz, não tem muito sentido, né? Pô, ele sendo Deus, por que ele precisou ir para a cruz? Não é a mesma coisa? Quem concorda que às vezes parece, mas a gente sabe que a cruz é o poder de Deus disfarçado de fraqueza, mas às vezes parece que é uma fraqueza, às vezes parece que não é bem isso. Ah, como é que pode o evangelho do reino, né, ser um evangelho de cruz? Mas ele não é o rei? Não é ele que manda? Pois é, mas aí é que está o mistério. Se ele é o rei, ele manda. E como funciona um reino? Miles Monroe explicava isso como ninguém. Nunca vi ninguém explicar igual a ele. Ele explicava o seguinte: como ele viveu a vida toda num reino, ele falava que ele percebia que nós, povos que vivíamos em democracias e não em monarquias, tínhamos muita dificuldade de assimilar os assuntos sobre reino. Porque nós não estávamos acostumados ao entendimento de um regime de governo monárquico. E que o nosso entendimento, às vezes, ficava bloqueado para entender certas passagens bíblicas, porque a gente não conseguia entender, quando Jesus estava falando de reino, o que realmente aquilo significava na prática. Porque como a gente vive em democracia, a gente não consegue entender como é que funciona o sistema de governo monárquico. Exemplo, se você chegar lá agora na Inglaterra, agora tem o rei Charles, né, na Inglaterra. Tudo na Inglaterra pertence ao rei. Absolutamente tudo. Inclusive, se você morar na Inglaterra, estiver me assistindo, você sabe disso com certeza, que se você comprar uma casa, um apartamento na Inglaterra, você tem a escritura do teu imóvel, é completamente diferente de você comprar uma casa num país que não seja de monarquia e que seja de democracia. Por quê? Porque numa democracia, quando você compra uma casa e você tem a escritura dessa casa, essa casa é tua. Você é a dona, você é o dono da casa. Ok? Você tem a propriedade, aquela propriedade é sua. Ok? Entendeu isso? Compreendeu isso? Agora, quando você compra lá num país que é monárquico, no caso, estou dando o exemplo da Inglaterra, comprou uma casa na Inglaterra. A casa, você tem uma escritura que te é dado o direito de dizer que você é dono, vírgula, porque na verdade, dono mesmo não é você, nem dona. Você tem só o direito de usar aquela casa como se fosse dono, mas todo o território do país pertence ao rei. Se o rei precisar da casa, ele desapropria assim, ó. Te dá outra no lugar, porque ele, quando é um bom rei, dá, tá? E dá se ele quiser, né? Mas geralmente, quando ele é um bom rei, ele dá uma melhor, tá? Porque ele quer, todo rei quer ser amado pelo seu povo, ele quer que o povo fale bem dele. E Miles Monroe falava disso com muita autoridade, ele tinha muito entendimento desse assunto, tá? Tinha muito entendimento desse assunto, porque ele viveu dentro de um reino. Então, o reino de Deus é um local espiritual na eternidade, né? Que só Deus é dono. Ele é dono de tudo nesse lugar. Então, quando o reino de Deus é chegado sobre a terra e Deus fala, tem uma dimensão agora paralela aqui para você viver debaixo da regência dessa dimensão. Não há maneira de você viver debaixo da regência de um reino sendo você dono da casa.
Entendeu isso? Pratica isso agora na sua vida, presta atenção. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou bebendo água aqui nesse copo, tá? Esse copo aqui, beleza? Eu gosto muito desse copo. É um copo grande, sabe? E houve uma época na minha vida que eu passei muita dificuldade. Houve uma época na minha vida que eu tive dificuldades financeiras. E naquela época, eu fiquei sem copos. Só tinha copo de requeijão na minha casa. Porque comprar um copo bom era o quê? Era um luxo naquele momento. Não tinha condição de comprar um copo de 12 reais, sei lá, 10 reais um copo. Entendeu? E aí, o que acontecia? Dentro da minha casa só tinha copo de requeijão. Eu estava feliz, não estava nem um pouco triste com meus copos de requeijão, estava feliz da vida, né? E aí os copos de requeijão eram de quem? Era de Jesus. Então eu tinha que cuidar dos meus copinhos de requeijão com todo carinho. Por quê? Porque era o copinho de requeijão que Jesus colocou dentro da minha casa. Captou? Então, quando você vive debaixo de uma regência de um reino, é tudo de Jesus, não é seu. Não é seu. O copinho, presta atenção, o copinho do requeijão que eu paguei lá, 5 reais no requeijão, e ficou o copinho, ele era de quem? Quem é que me deu o dinheiro para eu comprar as compras e comprar o requeijão para minha casa? Bom, se foi Jesus que me deu o dinheiro, então o copinho que eu lavava e depois usava para minha casa é de Jesus. Beleza? Quem entendeu isso? Beleza? De repente, o tempo foi passando, eu melhorei de vida, melhorei de condição financeira, né? Me tornei empresária e tal. E aí, aprove a Jesus melhorar minha condição financeira. E aprove a mim obedecer, ter responsabilidade com tudo que ele botava na minha mão para gerenciar. Então, um belo dia eu saí e falei, hoje eu vou comprar uns copos bons, né? Não tem muitos na minha casa, porque eu não recebo gente quase na minha casa, então não preciso de muitos copos. Mas fui lá e comprei. Comprei, a princípio, uns 4 copos desse aqui para mim. O máximo que eu precisava naquele momento, na minha casa. Aí esse copo aqui é um copo bonito, mais resistente, né? Tal. De quem é esse copo dentro da minha casa? Escreve para mim que eu quero saber se você está entendendo. É meu esse copo? Esse copo é meu? Fala para mim. O que você acha? De quem que é esse copo? É de Jesus. Por que esse copo é de Jesus? Porque o mesmo Jesus que me deu aquele dinheiro para eu comprar o requeijão, que depois eu converti o copo em copo para minha casa, é o mesmo Jesus que também me ajudou a melhorar e que depois me deu condição de ter um copo melhor. É tudo dele. Então, o que ele me deu? Direito, honra de usar o copo dele na minha casa. Mas eu já tive um copo de requeijão dele. O que é o evangelho do reino? É um evangelho que você não manda. Você não manda. Esse copo está emprestado para mim. Ele é de Jesus. Ele é de Jesus. O que é o evangelho do reino? É um evangelho onde você não é dono, não é dona da sua vida. Você não é dono de nada na sua casa. Você não é dono do seu copo. Você não é dono da cortina ali atrás da sua casa. Você não é dono do quadro. Você não é dono da roupa que você está. Então o evangelho verdadeiro é o evangelho da renúncia, é o evangelho da cruz, que é o evangelho do reino. Porque aonde é que o reino se encontra com a renúncia e com a cruz?
não é nada nosso. É tudo do reino. Somos despenseiros. O que é o despenseiro? É aquele que tem a chave da despensa. Ele tem a chave da despensa, mas ele não é dono do que está dentro da despensa. Quem entendeu isso? Você tem a chave da despensa, mas você não é dono da despensa. Está todo mundo entendendo? Então o evangelho do reino é uma coisa muito tremenda, mas nem todo mundo sabe o que é o evangelho verdadeiro. Nem todo mundo sabe que realmente essa é a verdadeira porta, esse é o verdadeiro caminho. Lucas 18:17. Em verdade eu digo para vocês que quem não receber o reino de Deus como uma criança recebe, de maneira nenhuma vai conseguir entrar nele. Por quê? Porque a criança não é dona de nada. A criança não manda em... Escreve aí para mim. A criança não manda em... Fala para mim. Nada. A criança tem que pedir, posso pegar água? Tô com fome. A criança, muitas vezes, ela não alcança o armário para pegar uma bolacha. Ela depende. A criança obedece, mas a criança não manda. A criança não tem autonomia de decisão, de poder. Vamos lá. Lucas 17:21. E nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Olha que coisa poderosa. Não acreditem em quem disser, tá ali, tá aqui. Ele diz, porque o reino de Deus está dentro de vocês, em Lucas 17:21. O reino de Deus, ele é colocado dentro de você com quem? Quem é que vem morar em você? Quem? Escreve para mim. Quando você entrega a tua vida para Cristo, quem vem morar dentro de você? Quem é um com o Pai e é um com Cristo? Quem é? Escreve para mim que eu quero saber se vocês sabem essa resposta. Uma aulinha básica teológica aqui hoje, viu? Aulinha básica, antes de eu responder aconselhamento, uma aula básica de teologia. Obrigada, todo mundo escrevendo. O Espírito Santo, ou seja, como é que o reino de Deus está dentro de você? Porque o Espírito Santo de Deus, que é o Rei, junto com Deus Pai, junto com Jesus. Eles são três e são um, são três e são um. Não tenta entender, porque eu também não consigo. Nossa mente não tem capacidade de entender isso. A gente só ouve, fala que loucura, mas a gente não consegue entender isso. Isso é muita doideira, tá? Então vamos lá. O reino de Deus, Lucas 17:21 diz, ele está dentro de vocês. Ou seja, quando ele fala é chegado o reino de Deus, é chegado o reino, né, da eternidade, ele está dizendo assim para mim e para você. Ele está dizendo assim, ó, chegou a oportunidade de você ter um pedaço da eternidade dentro de você. E esse pedaço da eternidade é o Espírito Santo de Deus, um com Deus, da eternidade direto, habitando em você. É um negócio muito poderoso. Ele diz, na palavra, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Mateus 21:43. Mateus 21:43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O que ele estava falando? Do povo que estava rejeitando, que não estava querendo obedecer, que era soberbo, arrogante, o povo que o rejeitou como Messias. Ele estava dizendo, olha, vocês eram os herdeiros, mas vai ser tirado de vocês, vai ser entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O que significa isso? Significa o seguinte, Deus dá o que é dele para quem ele bem quer. Não adianta você achar que você manipula Deus, domina Deus,
Ou você manda em Deus, você não tem esse poder, nem eu. Ah, porque a salvação, eu vou ter a salvação sim, porque eu vou na igreja, porque eu acredito. Não adianta você achar isso, não é isso que vai determinar a sua salvação. O que vai determinar a sua salvação é você fazer exatamente o que a palavra de Deus diz. O que é fazer? Você tem que receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Pastora Sara, mas a salvação não é de graça? É de graça, mas tem condições. É de graça, mas tem condições. O que significa isso? Ela é de graça porque você e eu não podemos pagar por ela. Não temos poder de pagar por ela. Nós não temos o poder de comprá-la. Já outra pessoa comprou a salvação. Quem foi que comprou? Jesus. Qual foi a moeda? O sangue dele, a vida dele. Com o sangue dele, todo derramado, com a vida dele, ele comprou, pagou o resgate por mim, por você. Nós fomos comprados da mão do diabo com o preço da moeda de sangue, do sangue de Jesus. Beleza? Então, ele já comprou, a salvação está na mão dele, ele é o dono da salvação. Aí ele, como dono da salvação, estabeleceu condições para que ele presenteie quem ele bem quiser com a salvação. E quais são as condições? Você tem que entregar a sua vida para ele, entregar a vida para ele, entregar a vida para ele, entregar a vida para ele, receber ele como seu Senhor e Salvador. Entregar a vida é receber ele como seu Senhor e Salvador. O que quer dizer isso? Entregar a vida para Cristo. Cristo, minha vida é tua agora, não é mais minha, eu não sou mais dono da minha vida. Lembra quando Jesus falou em Mateus 16, 24, 25? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa o quê? Quem quiser andar comigo, quem quiser ir comigo para a eternidade, para o reino, negue-se a si mesmo, para de fazer o que você quer. Toma a tua cruz, ou seja, faz a vontade de Deus, e aí você consegue me seguir. Então entende, pelo amor do Pai, o que é salvação. Salvação é um presente que Jesus conquistou. E só ele que comprou. Só ele tem o poder da salvação. Ele dá para quem ele bem quiser a salvação. Só que, ele já disse as condições dele. Ele já disse, você quer ser salvo? Faz isso. Essas são as minhas condições. As minhas condições são, você me recebe como seu Senhor e Salvador. Você entrega a tua vida para mim. Você me recebe como seu dono, ok? Você confessa seus pecados, você confessa que você agora pertence a mim. Você confessa, você reconhece que você é pecador. Reconhece, olha, eu reconheço que eu não tenho o poder de me salvar a mim mesmo. Entendeu isso? Ele já declarou, está na palavra dele, ele declarou, ele determinou como ele quer que seja. As condições para ele dar o presentezinho da salvação para as pessoas. Ah, não, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu sou cristão, eu sou cristã, mas eu que mando na minha vida. Então Jesus não é o teu Senhor é você mesmo. Você não tem salvação. Você não tem a salvação ainda. Porque eu mesmo, eu determino o meu futuro. Eu mesmo sou dono do meu futuro, dono da minha vida. Você não tem salvação. Se você é o dono do teu futuro, dono da tua vida, você não tem salvação. Porque para você ter salvação, você tem que ter Jesus como teu Senhor. Senhor quer dizer dono. Entende como que as pessoas estão equivocadas e aprendendo errado sobre o Evangelho, sobre salvação, sobre esses assuntos teológicos? Impressionante, entendeu? É impressionante como as pessoas aprenderam errado, entendeu? Tá entendendo? Então, o que acontece pastora, eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu tenho dificuldades, eu caio, às vezes eu peco. Mas você arrepende, você continua caminhando, cai e levanta, Deus, eu não aceito o pecado. Ou você se acomoda no pecado e acha que Deus tem que te entender, porque afinal de contas, né? Deus é amor. Fala para mim. A falta de temor, a falta de temer a ira, temer o juízo de Deus, tem levado muitas pessoas a entender errado a palavra, entendeu? Porque Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor, é o que diz a palavra. Deus é amor, ele é, mas não se brinca, não se zomba de Deus, não se faz graça,
Não se faz palhaçada com o nome de Deus, com os princípios de Deus. Se Deus falou, tem que fazer o que Ele falou. Tem que fazer o que Deus falou para você fazer. E Ele diz, você para poder receber a salvação tem condições. Ah, mas a salvação não é de graça? Peraí, você achou que de graça significava sem condições? Bom, eu já fui em eventos gratuitos, até conferências, mas que eles tinham condições para você ir. Exemplo, tinha que fazer uma inscrição gratuita. Eu tinha que fornecer meu nome, porque eu ia pegar um crachá, mesmo gratuitamente, tinha um número limitado de participantes. Então tinha condições para participar. Era de graça, eu não pagava para estar lá, mas existiam condições, né? Ou, por exemplo, estamos doando cestas básicas de graça, tá? Mas você chega lá, tem condições, é uma cesta básica por família. Eu não chego lá e pego 5 cestas básicas e levo para minha casa. Eu tenho que pegar uma cesta básica, vem outra família atrás, pega uma. Exemplo, estou te dando um exemplo. Muitas coisas que são de graça têm condições. E eu não vejo esse ensino teológico ser propagado. Pelo contrário, eu vejo muita confusão, muitas pessoas falando como é de graça, né? Eu não poderia fazer nada para merecer. Aí a pessoa vira esculacho. Vira um esculacho. O que é isso, vira um esculacho? É de graça, né? Não tem nada que a gente possa fazer mesmo. Jesus fez, quanto Ele é bom e amoroso. E esquece que tem condições. Tem condições e Jesus, Ele não é obrigado a dar salvação só porque a pessoa acha, porque a pessoa quer. Ele dá para quem Ele bem quiser. Ele determina, Ele estabelece. Ele simplesmente estabelece. E aí que entra o temor. O temor do Senhor, o que a palavra diz? É o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Você tem que temer perder Ele, temer ficar sem Ele. É o temor maravilhoso esse. Meu Deus, eu temo te entristecer, eu temo te ferir. Isso é lindo, entendeu? Então o que acontece? Mateus 21:43, ele fala, eu digo para vocês, para quem não estava enxergando quem Ele era, que o reino vai ser tirado de vocês. Brinca para você ver se Deus não tira de você a salvação. Não é possível. Deus tira. Tira porque esse pessoal aqui, eles eram os herdeiros pela lei. E Jesus veio e falou, vai ser tirado de vocês e vai ser dado para outra pessoa. Brinca. Tem gente que acha, não, uma vez que eu recebi, Deus não tira. Tá. Brinca para você ver. Fica de graça, perde o temor para você ver onde que vai parar. Olha essa aqui, esse outro texto, Mateus 12:28, presta atenção. Se porém eu expulso demônios, mesmo texto. Agora, Lucas 11:20. Se porém eu expulso demônios, também é chegado o reino de Deus. Mesma coisa. Marcos 4:26. E disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. Ele falando de parábolas. E aí, quando ele começa a falar da parábola do semeador, ele está falando, olha, o reino de Deus é assim. Vai ter gente que vai ouvir, vai fechar o coração. Vai ter gente que vai ouvir, vai até se alegrar, depois alguém vai roubar. Cada tipo de terra, quatro tipos de terra. E aí, os discípulos perguntam para ele, mas o que significa essa parábola? Ele fala, as terras são os corações. E as sementes são as palavras do Evangelho, são os ensinos sobre salvação. Vai ter gente que vai ouvir, vai se lascar porque não vai querer. Vai ter gente que vai achar bom, mas depois alguém vai roubar. E ele vai falando. E vai ter gente que vai cair, vai ser igual uma pedra, não vai entrar nem no coração. Mas vai ter gente que vai receber e vai frutificar. Eu ouvi, eu recebi, eu frutifiquei. Oh, Deus, obrigada. E muita gente apostava quando eu me converti que eu ia durar 3 meses. Mas Deus é assim. Ele faz e Ele vai e tem as surpresas dele, tá? Olha esse daqui, Olha aqui, Lucas 18:24. E Jesus, vendo o cara ficar triste depois que ele deu uma palavra pro cara, disse,
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Você sabe que a má interpretação desse texto fez muitas pessoas, ao longo dos milênios, né, depois que Jesus veio à Terra, interpretarem como se as riquezas fossem uma maldição. Muitas pessoas falam, tá vendo? Riqueza é uma maldição, uma desgraça. Rico não entra no céu. Não é isso que ele estava falando. Ele estava dizendo, dificilmente alguém que ama ao dinheiro, porque geralmente os ricos daquela época eram apaixonados por dinheiro. Não quer dizer que todo rico seja adorador do dinheiro. Mas ele está dizendo a probabilidade, quão difícil vai ser, né? Gente muito rica ser salvo. Porque para essa pessoa ser salvo, o dinheiro não pode ser o dono, o Deus dela, o Deus dele. Entendeu isso agora? Está conseguindo entender? Então, ele diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele não disse, não vai entrar. Ele disse, olha, é bravo, porque a riqueza... E por quê? Porque nesse caso aqui, em Lucas 18, Jesus tinha falado para o menino. O menino falou, quero andar com você, o que é que eu faço? Aí Jesus falou, olha, pega tudo que você tem, vende e vem atrás de mim. Não era para fazer a mesma coisa hoje. Por quê? Porque Jesus estava ali encarnado na frente do cara. Estava encarnado. E se Jesus está agora encarnado aqui na minha frente, eu vendo tudo, vou fazer tudo 24 horas por ele. Por quê? Porque eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer, ele faz a multiplicação dos pães e peixes. Eu não preciso me preocupar com sol e chuva, ele dá ordem para o céu, ele dá ordem para o mar. Ué, chuchu, beleza? Agora, hoje não funciona na prática, não é na mesma forma prática. Porque hoje eu tenho que sobreviver, sustentar a família, um monte de coisa. Então, naquela ocasião, o cara fez uma pergunta direta para Jesus, objetiva. Eu quero andar com você assim, que nem seus discípulos andam. O que eu tenho que fazer? Aí ele fez a coerência. Falou a mesma coisa que ele falou para os discípulos. Quando ele chamou cada um dos discípulos, ele chamou assim, larga aí tua rede, vem ser pescador de homens. Larga o teu trabalho, vem andar comigo. Foi a mesma coisa, a coerência perfeita. Ó. Larga tudo que você tem, se quer ser meu discípulo, larga tudo, vende tudo e vem. Aí o cara se entristeceu. E quando Jesus viu ele triste, Lucas 18, 24, Jesus disse, eita gente, vai ser difícil, hein? Entrar um rico, hein? É difícil os ricos entrar porque os caras amam o dinheiro é o Deus deles. É isso que Jesus estava falando, tá? Lucas 4:43 agora, olha isso. Jesus, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Olha que versículo barra pesada. Lucas 4:43. Olha, eu tenho que anunciar o evangelho para as outras cidades, tenho que ir andando de cidade em cidade para anunciar o evangelho para as pessoas. Porque eu fui enviado para a terra com essa missão. Então, gente, entende agora, entende para o resto da sua vida. Qual é o verdadeiro evangelho? Qual é o evangelho verdadeiro? Qual é o evangelho? Qual é o evangelho? O evangelho é da prosperidade? O evangelho é da só vitória, só alegria? Qual é o evangelho? O evangelho é do reino. E o evangelho do reino é o evangelho da renúncia, que é o evangelho da cruz. Quem entendeu? E se você andar debaixo da regência do reino de Deus, nunca te vai faltar nada. Nunca vai te faltar nada. Nunca vai te faltar nada. Por quê? Porque o rei que nós servimos é um rei próspero e bom. Agora, não tem como você dizer para mim que você é um crente do evangelho do reino, se você não entende que Jesus é o dono e se você faz tudo que você quer, com o teu dinheiro, com a tua vida, com o teu corpo, com as suas vontades, você simplesmente quer governar a sua vida e quer dizer que você está no reino. Não tem como. Entenderam a incoerência? Vocês entenderam a incoerência disso? Ah, eu sou uma pessoa que eu estou debaixo da regência do reino, sim. Tá mesmo? Tô.
Como é que a gente vai saber que você está? Você renuncia ou você só faz o que você quer? Deus é o dono ou você que é o dono das coisas? Deus é o dono. Se Deus é o dono, você não faz o que você quer. Entendeu? Se Deus é o dono, você não faz o que você quer. Aí tem muitos e muitos versículos. Se você fizer uma busca na Bíblia online de Reino de Deus, só isso, você vai ficar chocado, chocada com a quantidade de textos falando. Olha, Lucas 17:20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus sobre a terra, Jesus respondeu para eles: o reino de Deus não vem com aparência visível. E aí, você lembra que ele falou que o reino de Deus estava dentro da gente? O Espírito Santo. Entendeu? Olha Gálatas 5:21, que é aquele texto polêmico que uma vez me acusaram de gordofobia, me acusaram porque eu mencionei esse texto. Falei, mas não sou eu que falo isso, é a Bíblia. Ó. Gálatas 5:21. Invejas, bebedices, glutonarias, ou seja, beber, encher a cara, glutonaria, comer compulsivamente, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu declaro a vocês o seguinte, já até preveni vocês o seguinte, não herdarão o reino de Deus as pessoas que praticam tais coisas. Gente, é barra pesada, ele está falando de eternidade. Não vai viver o reino. Gente que pratica certas coisas. Praticar certas coisas, ou seja, tem condições estabelecidas por Deus. Tem um estilo de vida que é salvo. Quem a porta da salvação abre para você, abriu. Jesus não disse que era uma vez salvo, salvo para sempre, porque ele falou, quem tomar a sua cruz, quem vier após mim, dia após dia negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Então ele não estava falando, olha, uma vez só. Não, é dia após dia. Dia após dia. E aí, dia após dia? Não é uma vez só. Significa que um dia após o outro, eu posso mudar de ideia e abandonar ele. Se eu não vigiar. Se eu não me esforçar realmente em me manter com a chama acesa, posso me dispersar. Ah, não acredito que a pessoa possa perder a salvação. Jura? Esse já é o começo para você perder já. O primeiro passo para você perder a salvação é você achar que você não pode perder. É o primeiro, você já está com o pezinho já indo na direção já. Não, olha só, eu não acredito, senhora. Acho que a pessoa uma vez salva, salva para sempre. Esse é o primeiro passo para você já perder. Vai perder por ela, começando a perder já. Começando, entendeu? Começando a perder. Porque você já se acha, você acha que você está com a desculpa de que não, Deus é suficiente, Deus é suficiente. Lógico que Deus é suficiente, Ele é todo poderoso, Ele faz o que Ele bem quiser. Agora, você que está se achando super poderoso, está achando que você nunca mais vai pecar, está achando que você está com a imunidade espiritual, jura? Faça-me o favor. Entendeu? Faça-me o favor. 1 Coríntios 4:20, ó. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Gente, o reino de Deus é uma coisa muito, muito poderosa. Muito, muito poderosa. Muito poderosa. Você quer viver o reino de Deus na terra? Você quer isso para a sua vida? Você tem que entender o que é o reino. Se você for dono, se você for dona, você não está debaixo do reino. Não está. Toma uma decisão. Tá? Toma uma decisão. Para de achar que você pode viver um evangelho onde você seja dono da vida, da sua vida, dono do seu nariz. Começou com o negócio de eu sou dono do meu nariz, eu sou dona do meu nariz, já está se lascando já. Entendeu?
Deus te deu o direito de escolha. Ele te deu um dia para viver, outro dia para viver, direito de escolha. Mas no dia que você entrega a tua vida para Jesus, você fala para Ele: Senhor, até as minhas escolhas, eu quero que o Senhor me ajude a tomar. Por quê? Porque eu ganhei de Ti a salvação e eu quero realmente permanecer. Eu não quero entrar pela porta estreita, dar meia volta e sair, não. Eu quero permanecer dia após dia, negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e te seguindo. Isso é viver o Evangelho do Reino, entendeu? Isso é o Evangelho do Reino. Isso é o Evangelho do Reino. Vocês entenderam? Isso é o Evangelho do Reino, tá? Agora eu vou ler um pouquinho de aconselhamento para vocês. Amém ou não amém? Quem recebeu? Deixa eu ver quem recebeu. Não, eu não fiquei, Gustavo, eu não fiquei nessa igreja lá dessa cidade porque eles me chamaram no gabinete e me disseram que eu não podia ficar lá. Eles que me chamaram e me dispensaram. Eles me disseram: você não pode ficar aqui, porque aqui mulher não pode ser pastora. Eles disseram para mim: aqui mulher só pode cuidar de criança. Então você não pode ficar aqui. Em outras palavras, né, você não é bem-vinda aqui. Entendeu? Foi isso que eles me disseram. Eles me dispensaram. Não fui eu que não quis ficar lá. Entendeu? Compreendeu, Gustavo? Não fui eu que não quis. Eles literalmente me mandaram embora. Disseram para mim que mulher lá não podia ser pastora. Triste, né? Triste. E vem um juízo, né, sobre as pessoas que tratam as mulheres dessa forma. Vem um juízo, porque Jesus não tratou as mulheres dessa forma. Quem trata a mulher dessa forma, tenho pena, viu? Tenho pena. Tratar a filhinha de papai assim? Tratar as mulheres, foi, Gustavo? Foi isso. Me chamaram no gabinete. Logicamente eu não vou dar o nome das pessoas, mas me chamaram no gabinete pastoral e me disseram: olha, queremos agradecer o teu trabalho, o trabalho que você fez aqui, mas infelizmente você não pode ficar aqui, porque aqui mulher não pode ser pastora. Aqui mulher só pode cuidar de criança. Em outras palavras, né, se eu tivesse carente ou fosse cabeça fraca, falasse: ah, não, mas para ficar aqui e ser acolhida, então eu abro mão do meu ministério pastoral. Imagina? Imagina, Gustavo. Imagina se eu falo. Imagina se eu fosse uma mulher cabeça fraca. Imagina se isso recaindo sobre a cabeça deles. É triste, né? É muito triste. É muito triste. Ainda bem que quem me chamou foi Jesus, né? Senão, tava lascado. Né? Mas então, continuando, vou ler um pouquinho de aconselhamento, tá? Para vocês. Vou ler um pouquinho. Tá bom? Triste. O Gustavo tá falando triste. Pois é, muito triste. Aí tem gente dizendo: ainda bem que você não largou teu ministério, que eu me converti através dele. Aleluia. Aleluia. Exatamente. Que barato. Gosto muito quando vocês compartilham aqui, interagem. Tremendo. A Melissa me pediu: fale sobre Jesus ter andado com prostitutas e mendigos. Você precisa ouvir o Evangelho, que eu li o Evangelho e interpretei o Evangelho de Mateus todinho, tanto no YouTube, de graça, quanto tá também dentro da minha plataforma, do meu clube de inteligência emocional, tá? E eu explico o seguinte, Melissa, que Jesus, ele
na verdade, salvou e libertou prostitutas, ladrões, né? Fariseus e etc. Ele não andava com eles continuando a serem pecadores. Jesus não andava com a prostituta e ela continuava se prostituindo. Não era assim. Jesus salvou a prostituta, tirou a prostituta da prostituição. Entendeu? Você está entendendo? Então, essa é a questão. Muita gente fala, mas podemos andar com os pecadores? Sim, porque Jesus andou. Cuidado. Isso aí está distorcido. Eles mudavam quando eles andavam com Jesus. Entendeu? Cuidado. Jesus andava com as prostitutas. Jesus andou com pessoas que foram libertas da prostituição. Tô lendo, tô puxando aqui. Eu já tô puxando aqui os últimos aconselhamentos, tá? Eu vou ler a pergunta da Dayana, tá? Ela diz assim, pastor, eu sou cristã há 13 anos. Fui noiva de um rapaz da igreja que eu congregava. Nós fazíamos a obra do Senhor juntos e foi um tempo muito abençoado. Faltando uma semana para a gente casar, esse cara desistiu. Safado, hein? E detalhe, Deus simplesmente abriu as janelas dos céus, nos abençoando, até lua de mel fora do Brasil, nós ganhamos. E ganhamos um buffet para 500 pessoas, enfim. Cuidado para não achar que é Deus, porque não era Deus, né? Deus nunca faria isso sabendo que o cara ia desistir. Foram as pessoas mesmo que se compadeceram e abençoaram vocês sonhando com o casamento de vocês. Então ele desistiu e eu nunca mais fui a mesma em todos os sentidos. Estou buscando me reconstruir. Pois é. Eu entendi, Dayana. Então, a minha resposta para você, Dayana, é a seguinte resposta. Se você fizer o curso das princesas online, de qualquer lugar do mundo você consegue fazer, é um curso, gente, proibido para homens, ok? Então, por favor, homens, respeitem esse curso, porque a gente expulsa mesmo e bloqueia você lá. Você não ouse comprar, porque não é um curso que é permitido. Não é permitido, ok? Para homens é proibido, ok? Então, mulheres podem fazer, sejam solteiras ou casadas, mas não é indicado para casadas, ok? A não ser que você seja uma casada líder de solteiras, aí vale muito a pena você fazer, até porque você pode fazer uma reunião semanal com as suas solteiras para você poder fazer as aulas com elas e fazer interação, entendeu? Ok? Mas a Dayana, ela tá me contando que ela sofreu uma defraudação emocional pesadona e que o cara abandonou ela um dia, é isso? Faltando uma semana para a data da cerimônia do casamento, o cara abandonou ela. Bom, isso é um grau de defraudação bem pesado, entendeu? Ela tá contando aqui que ela viveu uma situação difícil de se recuperar, ok? E eu sei como ela vai sair disso, entrando a fundo nos estudos sobre a transformação do caráter dela de cachorra para princesa. Por quê? Porque ela tolerou, para ele fazer isso com ela, muitas coisas que ela não me conta aqui. Tem muita coisa que a Dayana não me conta aqui, que eu sei, sem ela me contar, porque um homem nunca faria isso com uma mulher que tivesse feito todos os protocolos que eu ensino. Porque muito antes ele não aguentaria ficar. Muito antes ele já teria corrido e pulado fora. E por que muito antes, deixa eu me ajeitar aqui, ele teria corrido e ele teria pulado fora? Por quê?
Porque o cara, quando ele é canalha, ele não aguenta ficar realmente muito tempo na presença de uma mulher que cumpre os princípios que eu mostro para as mulheres dentro do curso. O curso ele tem os protocolos e os princípios que fazem com que tudo que está em oculto venha para fora. Eu te ensino passo a passo como você descobrir se o cara é príncipe ou cachorro. Eu te ensino passo a passo. E aí que, Dayana, você tem que fazer para você entender o quanto você foi tolinha, quantos sinais esse homem te deu. Aí você vai ver como Deus tentou te avisar, vai se reconciliar a nível profundo com o Senhor, porque você vai entender aquela passagem que diz: o povo sofre, o povo é destruído por falta de conhecimento. Agora, Dayana, se você não fizer o curso, o que vai te acontecer? Você vai continuar a ser uma mulher que não tem o devido conhecimento sobre tais assuntos tão necessários para a sua vida. E aí, quando passar esse luto, passar essa tristeza e vier uma carência, você de novo, sem conhecimento, é novamente uma presa fácil para o diabo repetir na sua vida a mesma meleca que você já viveu uma vez. Então, o que eu tenho para te dizer? Aproveita que a turma está aberta. Depois de todo mundo me perturbar, eu falei, eu não vou abrir turma em fevereiro. Gente, fevereiro estou muita loucura por causa da minha festa, que vai fechar os ingressos da minha festa dia 9 de fevereiro, tá? Então, quem ainda não comprou seu convite, corre para você comprar, porque vai dia 9, tá tudo no link que tá aqui na bio do meu Instagram, tá bom, gente? Curso das princesas para as mulheres, o convite da minha festa, do meu baile de aniversário de 50 anos, que vai fechar dia 9 de fevereiro, e também o Clube de Inteligência Emocional, aonde tem o curso para os homens também dentro do clube, tá? Por uma parcela desse tamanho aqui para você fazer. Então corre, tá, Dayana? E faça pelo amor de Deus. Faça pelo amor de Deus. Porque se você não fizer, são fortes chances de você de novo entrar mais pra frente numa roubada igual a que você já entrou. E você viver de novo uma tragédia nessa área da sua vida. Tá bom? Tá entendendo? Compreendeu isso? Isso é algo muito sério, gente. Mas não é pouco sério, não. É algo muito, mas muito sério. Tá? Tô lendo aqui dentro do meu Telegram, viu, gente? Tô lendo, tá? Lendo, mas o Telegram não tá aberto, eu não vou abrir. Não vou abrir o grupo agora, tá, gente? O grupo de solteiros não vou abrir, só tô lendo, tá bom? E outra pergunta, tá? Uma pessoa chamada P. É uma mulher, ela diz assim: olá, pastora, muito agradecido. Ou é um homem? Ah, tá, eu acho que é um homem, vamos lá. É porque, gente, eu começo a ler de cara, às vezes eu não identifico, ó. Eu acho que é um homem. Olá, pastora, muito agradecido pela tua doação e dedicação do teu trabalho para Jesus que tanto nos ajuda. Como tua interpretação do Evangelho de Mateus? Ele está dizendo como isso me ajudou. Eu estou em santidade desde o teu curso, em maio. E quanto tempo será o meu deserto? Tentações e provações? Meu filho, no dia que você entregou sua vida para Jesus, Jesus agora é o teu dono. Se você ficar olhando para o relógio, tic-tac, tic-tac, quanto tempo? O relógio é o teu Deus. Tic-tac, tic-tac, quanto tempo? Você está idolatrando você mesmo. Eu quero quando que eu. Para, olha para Cristo, olha para Ele, olha para o chamado. Para de olhar para a tua necessidade, começa a olhar para o Deus que provê tudo, que vai prover força para você, que vai prover quantas coisas Ele quiser prover para você. Entende?
Entende o propósito de Deus para a tua vida. Se Ele está permitindo isso, Ele tem um propósito. Ué. Entende o propósito. A Melissa falou que eu vou em clínicas de estética caríssima. Eu só fui pela primeira vez esse ano, Melissa. Esse ano, pela primeira vez, foi que eu fui na Stars Clinics. Eu ganhei deles um tratamento, eu fui patrocinada. Esse ano, pela primeira vez. Sabia? Isso aqui, ó, essa pele é não tomar sol, não beber bebida alcoólica, não usar drogas, não fumar cigarro, tomar garrafa d'água assim, ó, minha garrafa d'água, olha o tamanho das garrafas d'água que eu vou, ó, para a rua. O tamanho da minha garrafinha. É isso, meu amor. Eu sei que te consolaria, né? Ah, ela vai para as clínicas de estética. Não, meu bem. Eu fui realmente abençoada por Deus e, de fato, não tomo sol, não bebo, não fumo, né? Ai, meu Deus. Ingrid, a minha festa é em São Paulo. Entra aí no link que tá na bio, tá? Do meu Instagram, tem tudo lá. Tem onde vai ser, tem o quanto é o ingresso, você pode parcelar o ingresso. Vai ser um banquete absurdo. Um banquete, vocês não estão entendendo. Vai ter o show da minha banda de forró gospel favorita, Shot Santo. Vai ser maravilhoso demais, vocês não têm noção, tá? Então ele fala, como é que vai ser, né? Quanto tempo eu vou ficar? E aí eu estava falando disso. Para de olhar para o tempo. Nunca ninguém explicou tão bem como a senhora tudo, né, no curso, né? A sentença do teu curso mais forte e que faz mais sentido para mim e que me motiva é: se você quer viver algo que sempre sonhou, precisa fazer algo que você nunca fez. Se você quer ter algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez. Mais ou menos assim. Pois é. Por quê? Porque o que eu falei, você quer ter uma mulher de Deus na sua vida, uma família que você nunca teve, faça o que você nunca fez. Deseje e faça. Ué, né? Aí ele falou, sei que quase um ano em santidade completo pode ser nada para vocês que estão há 4 anos ou mais. Não, a gente nunca vai desprezar o teu 1 ano. É difícil 1 ano, mas prossiga. Para de olhar para o tempo. Para de olhar para o tempo, porque quando você olha para o tempo, você mostra que você está voltado para a sua... Eu tô tanto tempo, eu vou morrer, muito tempo. Para de olhar para o tempo, para a tua necessidade. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, entendeu? Olha para Jesus, tá? Olha para Ele. Quando você começa a olhar para a tua necessidade, o que acontece? Você começa a fazer da tua necessidade teu Deus. Só olhar para ela, só olhar para ela, só olhar para ela. Faça-me o favor, né? Então, ele diz, Jesus morreu virgem na cruz por nós. Então, ele valoriza esse jejum de santidade sem nem saber como era, certo? Exatamente. Mais do que jejum de alimento e de derivados, tanto quanto, né? Pastora, como eu estou fora do Brasil estudando e aqui fora os poucos pastores brasileiros das igrejas que eu frequentei só cuidam dos casais, não dos solteiros. E vou ter que ir para fora do Brasil ajudar também o povo. A senhora gostaria de expandir tua administração para fora do Brasil de algum jeito? Lógico, tem que fazer, né, isso? Então ele fala, o pastor Steven da Celebration dos Estados Unidos faz isso, o pastor Antônio Júnior dos Estados Unidos da internet também,
Enfim, sinto-me... Ele que está falando, tá, gente? Sinto-me sem opção, porque eu gostaria de ir no teu aniversário. Mas não tem como eu ir agora, só em 2025. Eu queria uma princesa brasileira para morar aqui. E eu nem conheço uma amiga aqui ainda. Pois é, você precisa se preparar e orar por isso. No meu trabalho, as moças de outros países com outra cultura que é bem diferente da nossa. E aquela passagem bíblica do Velho Testamento de não casar com mulher de outras tribos, hein? Como é que é isso? Que Deus te abençoe cada vez mais a você e sua família. Então, essa passagem está falando da mesma fé. Quando eles falavam da mesma tribo, era porque é da mesma cultura, das mesmas crenças, da mesma fé. Entendeu isso? Então, o que acontece? Eles estavam falando, olha, não casa com uma mulher que vai fazer você adorar outros deuses, que vai te levar a, sabe, se perder da adoração do Deus de Israel, entendeu? Então, era nesse sentido, tá? É isso? É isso mesmo. Tô procurando outra pergunta. Era nesse sentido, entendeu? As mulheres que eram adoradoras de outros deuses, aconteceu isso com Salomão. Salomão resolveu se casar com as mulheres que não eram da mesma tribo, do mesmo povo. No final da vida dele, Salomão estava adorando o diabo, se dobrando e adorando um monte de coisa errada. Entendeu? Enfim, é muito sério, tá? Muito sério. Estou procurando uma outra pergunta. Pergunta bem complexa aqui. A Eduarda. Eu preciso de força para dar um fim em um relacionamento abusivo de 4 anos e meio. Coitada. Eu já terminei, mas ele não aceita. E usa Deus como argumento para manter relacionamento comigo. O que fazer? Sumir, desaparecer, fazer uma viagem longa, trocar telefone, bloquear de tudo, desaparecer. É isso que você tem que fazer, tá? É muito sério, tá bom? Brinca não. A pessoa chamada D me mandou: ah, pastora Sara, eu estou muito feliz que eu vou poder participar do seu aniversário, da sua festa de aniversário. Aí ela fala: vai ter hora para acabar? Vai ter hora para acabar. Provavelmente vai acabar umas 2 da manhã, né? 3, né? 4, né? 5, né? A gente não sabe que horas vai acabar, gente. A gente não sabe. Ninguém sabe que hora vai acabar. Mas eu espero que não acabe muito tarde, pra gente não ficar muito cansado, tá bom? Ai, Jesus. Olha aqui, ó. Olha essa pergunta, gente. Essa pergunta aqui eu vou te contar. É só rindo dessa pergunta. Gente, que coisa engraçada. A tal da K. A K me perguntou o seguinte. Olha essa pergunta. Quer ver? Ó. Ele fala que é pobre, por isso eu preciso ajudar a pagar as contas. Ele acha que eu sou ruim e só quero fazer ele de escravo. Ele não entende que eu gosto dele. Eu tenho medo porque ele não é batizado. Bom, essa K, parece que a situação dela está bem complicada. E ela mandou alguma pergunta aqui que estão respondendo ela. Quer ver? A tal da K. Vamos ver se eu acho ela. K com K mesmo. Só rindo, gente. Vou ver se eu acho a pergunta da K. Que é uma pergunta que ela tá lá embaixo, já deu
gente falando, gente comentando a história da Cá. Não, é isso mesmo, já foi. Não tô achando, eu acho que ela apagou, viu? A pergunta dela. Ela apagou. Ó. Olha aqui, ó. A Kátia. Não é a mesma K, não, é outra K. Agora é uma Kátia, tá? Não é a K com K. Kátia com C. Eu me guardo há tempo, mas estou cansada de estar sozinha. Em 18 anos de convertida, só tive olhos para um homem. Ele também não casou ainda. Não sei se vocês perceberam o que a K está contando, né? A K está contando no comentário, na pergunta dela, nem ela percebeu. Ela está me contando que ela tem uma paixão secreta, entendeu? Ah, me guardo há um tempo, mas já estou cansada. Ela está contando que ela tem uma paixão secreta, que ela tem um cara. Muitas mulheres passam por isso. Elegem um homem para gostar, uma paixão secreta, um ídolo do lar. Como Raquel, quando na Bíblia sentou em cima dos ídolos do lar, para ninguém saber. Nem ela mesma via os ídolos do lar. Muitas mulheres elegem um cara, sentam em cima, como o ídolo do lar. Elas sentam em cima do ídolo do lar. Ou seja, elas ocultam delas mesmas que elas elegem um cara para elas. Entendeu? A Raquel cavou um buraco, botou os ídolos do lar no buraco e sentou em cima para esconder. Nisso, o que acontece com essa mulher? O que está acontecendo com a Kátia? Não se abre para ninguém, não se abre para relacionamento, se fecha e acaba se lascando, entendeu? Tem que parar com isso, tem que resolver essa situação mal resolvida com esse cara. Vira essa página, tá? Vira essa página. Aí a mesma Kátia depois disse assim, a promessa do varão foi quando eu tinha 8 anos, mas eu não era convertida, me converti com 24. E ele tinha 14, não, e ele com 14. Ele espera em Deus também, mas tem a impressão que ele se desviou. Você tá presa a esse cara por quê, Kátia? Perda de tempo. Aí ali responde para Kátia, eu também tô cansada, mas vai fazer o quê? Estou me dedicando à minha profissão, viajando, vivendo para a glória de Deus. Pois é, mas aí é que tá. Aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. O problema é que quando você espera olhando para o relógio, você não renova a força não, minha filha, você perde a força. Para de olhar para o relógio. Olha para Jesus e vê o que ele tem para te dizer. Tá? Por favor. Olha que tremendo. Eu tenho 38 anos, uma mulher. Já fui casada, sou viúva há 6 anos. Ela falou que está começando a fazer meu curso agora. Que está sendo tremendo para a vida dela. Na mesma semana que eu comecei teu curso, comecei a conversar com um primo que eu não conhecia, mas nos seguíamos pelas redes sociais. Eu percebi que esse primo começou há um tempo a postar só coisas de Deus, mais coisas de alguém realmente assim convertido. Porque ele era o oposto antes, pelo que eu via, sabe, das antigas postagens dele, ele era o oposto. Ele teve um encontro com Deus de verdade e está nessa nova caminhada há uns 8 ou 9 meses. Cuidado para não ficar falando que a pessoa teve, que a pessoa fez, que a pessoa... sem ter certeza. Cuidado para não botar palavra na boca da pessoa. Se é você que está falando, tomara que ele tenha mesmo se convertido, mas cuidado para você não fantasiar, entendeu? Nunca nos falamos, eu fiquei muito feliz de ver alguém da minha família, da família do meu pai, que eu não tenho assim muito acesso, né, se convertendo. Por ter um parente que aceitou a Cristo, eu estava achando isso muito legal. Então eu resolvi perguntar para ele que tipo de parentesco ele era meu, lá pelo direct. Eu fui e perguntei para ele, porque eu não sabia o que ele era meu, só via que ele seguia minhas tias, seguia meus primos da parte do meu pai, que já é falecido há muito tempo.
e que eu não tive contato, por isso, né, eu não sabia. Então eu imaginei que só podia ser meu parente. Conversa vai, conversa vem com ele pelo direct. Descobri que ele é o filho do meu primo, que é filho da minha tia, irmã do meu pai, que também não tenho contato. Ele é neto da irmã do meu pai. Ela é a avó dele e eu sou sobrinha dela. Aí conversamos sobre tudo e ele me contou sobre a conversão dele e que também era solteiro e etc. E tu de olho nisso? Tá de brincadeira, né, amiga? O nome dela é Princesa do Pai. Ou Princesa do Pai? Tu tava de olho nisso? Você tá brincando, né? No final, ele achou que eu era a resposta de oração dele. Opa! Porque ele disse que Deus falou que alguém ia entrar em contato com ele naquele dia sobre esse assunto de relacionamento, algo do tipo, perigo. Que ele já me achava interessante e essas coisas e blá, blá, blá. Eu me assustei, fiquei assim chocada porque eu jamais pensei sobre. Minha intenção de falar era outra. Sempre vi primo como irmão, na hora nem acreditei no que ele me disse. Quer pegar a prima, ele é safado. Sempre achei que primos fosse algo totalmente errado, sim, bem perigoso inclusive, tá? Principalmente para ter filhos. A conversa foi para algo nada a ver com o que eu tinha pensado. Me arrependi de ter perguntado que tipo de parente nós éramos. Achei algo surreal na hora, mas ele disse que na Bíblia não falava disso, meu Deus. Só falava de outros tipos de parentesco. Então eu fui tentar ver para mostrar que ele estava errado, mas tudo que eu vi era algo parecido com o que ele falou, porque eu nunca precisei saber sobre esse assunto antes. Mas enfim, ele falou sobre as expectativas dele de relacionamento e que era exatamente tudo que eu também quero. O homem, quando quer seduzir, ele fala o que a mulher quer ouvir. Grava. O homem, quando quer seduzir, ele fala o que a mulher quer ouvir. Então, sem falar que o que eu queria que ele, né, também falava tudo o que eu queria de um relacionamento. Aí eu fiquei também assustada com isso, porque ele dizia coisas que eu peço em oração. O diabo sabe, né? O que você pede. Aí eu cheguei até a pensar, será? Confesso que eu fiquei confusa, mas eu achava tudo errado ao mesmo tempo, lógico. É erradíssimo. Eu gostaria de te perguntar sobre isso. O que a Bíblia diz sobre casamento de primos? Na verdade, a Bíblia tem muitas exceções em muitas situações porque existia uma necessidade de povoar a terra numa época onde as pessoas estavam realmente se reproduzindo e povoando. A questão é, a genética hoje mostra e prova que é muito arriscado. Tem várias histórias bizarras de filhos que nascem com problemas seríssimos. É um risco muito grande, mas muito grande. Só que, paralelo a essa questão do risco, tá? Paralelo a essa questão do risco, o que eu tenho para te dizer, Princesa do Pai, é o nome dela, né? Princesa do Pai. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, você não percebe que tem uma coisa estranha, que não é normal um homem que você não tem convívio absolutamente nenhum, chegar e se declarar e já começar a falar de relacionamento com você na primeira vez que você que chamou ele, você não desconfia, você tem que ter desconfiômetro, tá? Isso para mim é que é a coisa mais grave, que você deveria estar mais preocupada até do que serem primos, ok? Então ela diz, eu sempre achei errado, eu também acho errado. Aprendi assim, jamais pensei em passar por isso. Mas você não está passando por nada, você está recebendo uma cantada, cabe a você dispensar. Por que você está achando que você está passando por isso? Ele já pediu para namorar comigo, orar e etc. Querida, lembra da última live? Quando a Hannah falou daquela revelação? Que foi tão tremenda, gente, aquela revelação da Hannah, live completa. Ai, perdão, gente. Tá no meu clube de inteligência emocional. Gente, que revelação da Hannah sobre
beco escuro de madrugada. Isso aqui é beco escuro de madrugada. Sério. Ele diz que quer santidade e você acreditou. E eu falei tudo aquilo que você orienta lá nas aulas do curso. Ele está morando numa outra cidade. Mas só falei que não vou orar com ninguém sem saber quem é a pessoa de fato. Muito bom. Tem que primeiro ficar amigo. Vou procurar primeiro ter amizades santas, conhecer pessoas, enfim, e enfim tudo que aprendi no curso. Mas ele não para de dizer que eu posso ser a pessoa certa para ele. Está te seduzindo. Que eu estou me precipitando em dizer que não quero conhecê-lo para esse fim. Você fala para ele, não. Para mim, o meu processo primeiro a gente fica amigo, cara. Se você ficar meu amigo, me respeitar, e aí pode ser que evolua para isso. E é assim, ponto final. Eu falei que não via isso da mesma forma que ele vê, para ele seguir a vida dele, parei de responder ele, mas ele continua a mandar mensagem, obsessivo. Falei isso hoje, lá no culto dos solteiros da Bola de Neve de Suzano. Se puder me responder sobre esse tipo de coisa, seria interessante até para outras pessoas que têm essa dúvida. Então vamos lá. O cara continua mandando mensagem, mesmo você dizendo, olha, eu não quero mais falar com você. Você tem que verbalizar, dizer, eu não estou querendo mais, você pode parar de me chamar? Pode, por favor, parar de me chamar? Seja gentil e diga isso, tá? Manda em áudio, oi, tudo bem? Olha, eu gostaria de te pedir, você pode parar de me chamar? Eu não estou querendo mais conversar. Pode, por favor, parar? Se não parar, aí você fala, olha, infelizmente vou ter que ir na delegacia da queixa contra você. Pô, ele vai parar na hora, tá? Simples assim, tá bom? Aí você faz um BO por assédio, né? Porque você avisa pra ele, pare, senão eu vou fazer um BO e ele vai parar. Lógico, antes você não vai precisar fazer o BO, porque ele vai parar, tá bom? Se ele não parar, você faz o BO, tá? Que ele vai receber lá. Então, ela diz no final... eu não sei se consegui ser clara, tá? É sobre parentesco, eu estou certa em achar que isso é errado, ou eu que não conheço sobre o assunto e Deus permite. Vocês veem como é que ela se desfoca do que realmente interessa? E fica o tempo todo nessa coisa de primo, 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 mas não questiona o seguinte, você não vê que é um desequilíbrio um homem que não te conhece já falar tudo o que ele falou? Isso mostra que ele é desequilibrado. Isso não é uma coisa certa, ok? Muito obrigada por responder. Pode parecer uma pergunta boba, mas eu realmente fiquei na dúvida. Depois que ele me disse tudo aquilo. Olha, não é uma pergunta boba, é uma pergunta muito séria. E o que eu te digo, tá? É que você precisa, em primeiríssimo lugar, observar o comportamento do cara. Você não pode agir dessa forma. De achar que é ele, quando o comportamento dele, muito antes da questão de ser primo ou não ser primo, já é um comportamento meio obsessivo e assustador. Inclusive, diga isso para ele, olha, você está me assustando. Estou ficando um pouco assustada com o quanto você está me telefonando, quanto você está me mandando mensagem. Pode parar, por gentileza? Manda um áudio, entendeu? Manda um áudio e fala isso para ele, tá? Amém? Gente, vou encerrando por aqui. Tô com o olho fechando. Mas foi uma honra estar com vocês nesse momento. Obrigada a todos, tá? Obrigada a todos pela audiência. Teve vários momentos que a gente teve mais de 400 pessoas em plena madrugada, mini vigília. São 4 horas da manhã e agora está na hora de me recolher, tá bom? Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima live. Amém. Compartilhe com seus amigos que você sabe que precisam. E você, mulher, faça meu curso, está aberta a turma. Curso das Princesas Online, link aqui na bio do Instagram. Você, homem, faça o curso que está dentro do Clube de Inteligência Emocional, que é só para os homens. E quem ama a minha vida, ama meu ministério, tá com condições de fazer um investimento nesse momento, vai ser no sábado de carnaval. Sabe você que antigamente ia para carnaval, gastava mais de R$2.000 numa fantasia? Então, chegou a hora da tua vingança. Dia 18 de fevereiro, sábado de carnaval, você vai poder ir para uma festa, celebração para Deus, com um baile de santidade, tudo lindo, lindo, lindo. Então vai, clica nos links. Estão todos os links aqui na bio do meu Instagram, tá bom? Deus abençoe. Boa noite,
Beijo nas princesas, aperto de mão com respeito para os príncipes e até a próxima. Amém?